Neve flutuou passado as janelas imponentes do Plaza Hotel, embaçando o horizonte de Manhattan em uma névoa prateada. Dentro do doce 1903, Preston Clark afrouxou sua gravata, rindo muito alto de uma piada que Sloan Barrett sussurrou contra sua orelha. Garrafas de champanhe cobriam a mesa de mármore, brilhando sob a quente luz dourada. Eram quase 2 da manhã, mas nenhum deles se importava. Eles haviam cruzado a linha horas atrás, e a culpa que ele deveria ter sentido nunca veio. Em vez disso, ele se deleitava na emoção, o perigo, a ideia de que ele era intocável. Sloan enrolou seus dedos em torno de seu telefone. Ela vai descobrir eventualmente, ela murmurou. Preston sorriu. Madison é muito mole. Ela não vai sair. Ela precisa de mim. Essas palavras foram o empurrão final que Sloan precisava. Ela levantou seu telefone, tirou uma foto de Preston, sem camisa ao lado dela, seu anel de casamento ainda em seu dedo, então digitou uma mensagem com uma calma cruel. Pensou que você deveria saber onde seu marido passa suas noites? Ela apertou enviar antes que ele sequer percebesse o que ela estava fazendo. Pela cidade, Madison Clark estava acordada em sua cobertura no Upper East Side, uma mão em sua barriga de 7 meses. O bebê se moveu suavemente como se sentisse sua inquietação. Quando seu telefone zumbiu, ela o pegou, esperando uma mensagem de Preston, dizendo que ele estava trabalhando até tarde novamente. A imagem que preencheu sua tela roubou o ar de seus pulmões. Seu coração batia forte, sua visão embaçou. O quarto inclinou. Ela pressionou uma mão trêmula contra seu abdômen, enquanto outra contração apertava seu estômago muito cedo, muito perigoso. Tudo o que ela podia ouvir era seu pulso rugindo em seus ouvidos, enquanto a verdade, afiada como vidro quebrado, cortava através de tudo o que ela acreditava sobre seu casamento. Então veio a segunda mensagem. Ele me escolheu. Você deveria descansar. Estresse não é bom para o bebê. Madison sentiu seus joelhos cederem. Ela agarrou a borda do balcão para se manter em pé, respiração rasa e em pânico. Neve bateu contra as janelas como se a própria noite a avisasse que a vida como ela a conhecia havia terminado. E então chaves tilintaram na porta da frente. Ela não deveria estar lá quando ele chegasse em casa, mas agora era tarde demais. Madison congelou enquanto as chaves raspavam contra a fechadura. Por um momento, ela não conseguia respirar. A imagem de Preston com Sloan queimou atrás de seus olhos, uma marca cruel que ela nunca esqueceria. Outra contração torceu através de seu abdômen, afiada, súbita, terrivelmente cedo. Ela agarrou a borda da ilha da cozinha até que seus nós dos dedos embranquecessem. A cobertura, geralmente quente, parecia uma caverna de gelo. Cada tique de relógio ecoou pelo quarto enquanto seu mundo desabava em câmera lenta. A porta abriu. Preston entrou, escovando neve de seus ombros como um homem voltando de um dia de trabalho normal. Seus olhos estavam brilhantes de álcool, seu sorriso preguiçoso. Você ainda está acordada, ele disse, voz suave, praticada, como se ele pudesse encantar seu caminho ao redor da verdade. Madison não conseguia falar. Sua garganta estava grossa com choque e traição. Ela segurou seu telefone contra seu peito, a imagem ainda brilhando contra sua palma como uma ferida. Ele jogou seu casaco no sofá. Você parece pálida. O que há de errado agora? Agora? Essa palavra a cortou mais fundo do que a foto. Preston finalmente notou o tremor em suas mãos. Madison, o que está acontecendo? Ela engoliu em seco. Onde você estava? Ele piscou. Eu te disse, jantar com investidores. Você sabe como é. Sua respiração tremeu. Eu sei. Sua mandíbula apertou, irritação cintilando em seus olhos. Um homem irritado que sua mentira não foi aceita rápido o suficiente. Madison, você precisa se acalmar, ele disse, dando um passo mais perto. Estresse não é bom para o bebê. Ele não tinha ideia de que aquelas exatas palavras
Haviam acabado de vir do telefone de outra mulher. Outra contração atingiu mais forte desta vez. Ela engasgou e se firmou, mas Preston confundiu isso com drama. Veja, ele zombou. Isso é exatamente o que acontece quando você deixa suas emoções correrem soltas. Seu coração rachou mais. Ela havia defendido este homem por anos. Ela havia acreditado nele. Ela havia rezado para que ele mudasse, mas esta noite desfez cada ilusão. Ela levantou seu telefone com dedos trêmulos e virou a tela para ele. No momento em que ele viu a foto, toda a cor escoou de seu rosto. Madison, espere. Isso não é uma mentira. Sua voz falhou. Outra reunião, outra desculpa. Ele a alcançou, mas ela recuou como se seu toque a envenenasse. Onde você conseguiu isso? Ele sussurrou. Onde você deixou? Ela disse moixês. Com ela. Pela primeira vez, Preston não tinha roteiro, nem falas ensaiadas, nem charme para se esconder. Sua boca abriu, fechou, falhou. Madison sentiu outra contração a cortar, mais afiada que a última. Pânico apertou seu peito. Ela precisava sair antes que o estresse machucasse o bebê. Antes que suas mentiras esmagassem a pouca força que lhe restava, ela pegou seu casaco. Preston entrou em seu caminho. Madison, você não vai a lugar nenhum. Mas ela iria, quer ele permitisse ou não, e o que esperava do lado de fora daquela porta mudaria tudo. O pulso de Madison trovejava em seus ouvidos enquanto ela olhava para o homem bloqueando seu caminho. A neve continuava batendo contra as janelas, um lembrete frio de que o mundo lá fora esperava. Escuro, impiedoso, mas livre. Qualquer lugar era melhor do que ficar na frente do marido que acabara de destruir seu coração. Mova-se, ela sussurrou. Preston levantou o queixo. Você está exagerando essa palavra novamente. Como se a dor dela fosse um inconveniente. Como se a realidade dela pudesse ser dispensada com um estalar de sua língua. Ele deu um passo em direção a ela. Vamos conversar sobre isso de manhã. Você está emotiva agora. Você sempre fica assim. Sua respiração tremeu. Estou grávida, Preston. Você acha que isso me torna irracional? Ele encolheu os ombros, a máscara deslizando de volta para a arrogância. Eu acho que você está sobrecarregada. E honestamente, eu não tenho energia para lidar com outro de seus episódios esta noite. Episódio? A contração que seguiu essa palavra quase a fez cair de joelhos. Ela agarrou o encosto de uma cadeira, forçando-se a ficar em pé. Preston hesitou, brevemente preocupado até perceber que isso poderia exigir que ele agisse como um marido. Ele recuou. Certo. Se você vai fazer isso dramático, eu vou para a cama. Conversaremos quando você estiver mais calma. Ele se virou para o corredor. Aquele foi o momento em que algo dentro dela se libertou. A versão de Madison que perdoava demais, que pedia desculpas quando não estava errada, que esperava por um homem que não voltava para casa. Aquela mulher quebrou o último fio, ligando-a a ele. Ela pegou seu casaco e deslizou seu telefone em seu bolso. Cada movimento era trêmulo, instável, mas impulsionado por uma necessidade primal de proteger a si mesma e seu bebê. Silenciosamente, dolorosamente, ela abriu a porta. Uma rajada de vento gelado a encontrou, roubando seu fôlego. Sua cidade, tão brilhante, tão barulhenta, tão implacável, espalhava-se abaixo como um labirinto que ela tinha que sobreviver. Neve agarrou-se ao seu cabelo enquanto ela entrava no corredor, seu batimento cardíaco ecoando nas paredes de mármore. Ela não sabia para onde iria. Ela não tinha carteira, nem economias que pudesse acessar, nem família para ligar. Mas ela sabia uma coisa com absoluta certeza. Ela não podia ficar aqui. Atrás dela, ela ouviu os passos de Preston pararem de repente. Madison, ele chamou irritação, transformando-se em suspeita. Para onde você foi? Ela não respondeu.
Ela alcançou o elevador, apertando o botão com dedos trêmulos. As portas deslizaram abertas lentamente, muito lentamente. Pânico subiu por sua garganta. Seus passos se aproximaram mais rápidos. Ela entrou no elevador, prendendo a respiração enquanto as portas começavam a fechar. Madison, não ouse me abandonar. Suas mãos dispararam em direção à fenda que se estreitava. Mas pouco antes de seus dedos tocarem a porta, algo ou alguém o parou frio. As portas do elevador deslizaram fechadas bem a tempo. As mãos de Preston pararam a centímetros do metal, enquanto as portas se fechavam, prendendo Madison dentro da caixa fria e zumbindo. Sua respiração engasgou com alívio, depois dor. Outra contração apertando baixa e afiada. Ela se apoiou contra a parede, sussurrando: "Agora não. Por favor, agora não." O elevador desceu lentamente, cada número de andar piscando como um aviso. Quando as portas se abriram para o saguão, o brilho súbito picou seus olhos. O porteiro Henry olhou para cima assustado. "Senhora Clark, você está bem? Você parece, eu só preciso de ar." Ela disse, passando por ele antes que a preocupação em sua voz a levasse às lágrimas. Lá fora, Manhattan a atingiu de uma vez. Vento, neve, táxis buzinando, a queima gelada do inverno cortando seu casaco fino. Ela engasgou enquanto outra contração a atingia. Muito cedo, muito perigoso. Ela tropeçou em direção ao toldo do prédio, firmando-se em um corrimão. Seu telefone zumbiu. Ela rezou para que não fosse Preston. Não era. Era um nome que ela não via há anos. Adrienne Cole, sua ex-colega de classe, sua amiga, sua médica, a única pessoa em quem ela confiava sem medo. Madison hesitou, então deslizou para atender antes que outra contração forçasse sua mão. Adrienne, sua voz falhou, mal audível. Madison, seu tom, afiou instantaneamente. "Você não parece bem. Você está em casa?" "Não," ela sussurrou, respiração trêmula. Eu saí." Uma batida de silêncio. Não julgamento, não surpresa, pura preocupação. "Diga-me onde você está." "É tonelada." Ela olhou ao redor da neve giratória, os táxis passando, o borrão de luzes. Eu estou fora do meu prédio. Eu tive uma contração. 2, na verdade." Adrienne não perdeu um segundo. "Você está com 7 meses. Você não deveria estar contraindo de forma alguma." "Madison, fique aí mesmo. Não se mova. Estou indo." O medo a invadiu. "Eu não quero voltar lá para cima." "Ele está lá." Sua voz suavizou. "Você não vai voltar para dentro. Estou vindo para te pegar." Um táxi passou em alta velocidade, encharcando seus sapatos e lama. Ela estremeceu, agarrando sua barriga. "Eu não sabia quem mais ligar." "Fico feliz que você me ligou," ele disse. "Estarei lá em 5 minutos. Se as contrações ficarem mais próximas, ligue para o 911 imediatamente." "Ok." Ela encerrou a chamada e exalou tremulamente. Ela não sabia o que viria a seguir. Ela não sabia onde dormiria esta noite ou como sobreviveria sem dinheiro, sem apoio, sem um lar. Mas ela não estava mais sozinha. Ela envolveu seu casaco mais apertado em volta dela, flocos de neve agarrados aos seus cílios. Atrás dela, as portas do prédio abriram. Preston saiu furioso, examinando a rua. Madison. Ela tropeçou para trás, o pânico aumentando. E bem então, um par de faróis cortou a neve, parando bem entre eles. Os faróis cortaram a neve giratória, cegando Preston tempo suficiente para Madison recuar em direção ao meio-fio. Um SUV preto elegante parou, o motor zumbindo baixo e controlado. A porta do motorista abriu e saiu. Adrienne Cole, casaco empoeirado de neve, expressão aguçada pela preocupação. "Madison," ele chamou, voz firme apesar do caos. Alívio a inundou tão rápido que seus joelhos quase cederam. Preston, no entanto, enrijeceu com descrença e raiva. "O que diabos você está fazendo aqui?" Preston latiu.
A Adrienne nem sequer olhou para ele. Seu olhar foi direto para Madison, seu rosto pálido, a maneira como ela segurava sua barriga, o tremor em sua postura. Você está tendo contrações, ele disse suavemente. Precisamos te aquecer. Madison assentiu, respiração trêmula. Preston se interpôs entre eles, mandíbula cerrada. Ela é minha esposa, ele estalou. Ela está voltando lá para cima. Isso não é da sua conta. Adrienne finalmente olhou para ele, olhos calmos, mas inflexíveis. Ela me ligou. Isso faz com que seja da minha conta. É um mal-entendido, Preston insistiu. Ela está emotiva. Ela está confusa. Ela não... Eu não estou confusa, Madison disse, sua voz rouca. Eu estou indo embora. A rua ficou em silêncio, exceto pelos sons distantes da vida noturna de Manhattan. O rosto de Preston se contorceu em descrença, não porque ela estava machucada, mas porque ela ousou desafiá-lo. Você não pode sair, ele disse, voz abaixando para algo mais frio. Você não tem dinheiro nem lugar para ir. Não seja ridícula. Uma nova contração o atingiu, afiada e ardente. Madison dobrou-se ligeiramente, agarrando sua barriga. Adrienne se moveu instantaneamente, uma mão firmando seu cotovelo. É o suficiente, ele disse. Ela está entrando no carro. Preston avançou. Não a toque. Adrian não levantou a voz. Ele não precisava. Se você puser a mão nela, chamarei a polícia e denunciarei o perigo a uma mulher grávida. Afaste-se. Preston congelou, não por culpa, mas por cálculo. A última coisa que ele podia se dar ao luxo era um escândalo público. Madison encontrou os olhos de Preston uma última vez. O homem que ela amou um dia, o homem que a traiu. O homem que ela finalmente viu claramente. Ela sussurrou, adeus, Preston. Adrienne a ajudou a entrar no SUV, envolvendo seu casaco em seus ombros. Ela afundou no assento de couro quente, tremendo de adrenalina e frio. Enquanto o carro se afastava, Madison observou Preston encolher na janela traseira. Braços cruzados, fúria torcendo suas feições, neve girando com raiva ao redor dele. Pela primeira vez naquela noite, ela exalou um fôlego que não parecia quebrar. Mas enquanto o SUV virava na Park Avenue, seu telefone zumbiu novamente. Uma nova mensagem de um número desconhecido. E no momento em que ela a abriu, seu sangue gelou. O SUV deslizou pelas ruas escorregadias de neve, seu aquecedor zumbindo suavemente. Madison pressionou ambas as mãos contra sua barriga, tentando estabilizar sua respiração. As contrações haviam diminuído, mas não pararam. Cada uma a lembrava o quão perto ela estava do perigo. Adrienne olhou para ela do banco do passageiro. Estamos a 10 minutos do Mount Sinai. Quero que eles te examinem o mais rápido possível. Madison assentiu fracamente. Seu telefone zumbiu novamente em sua mão trêmula. Número desconhecido. Ela hesitou antes de abri-lo. A mensagem era curta, brutal. Você não vai conseguir sem ele. Vá para casa antes que seja tarde demais. Uma segunda mensagem seguiu instantaneamente desta vez. Uma foto. Seu prontuário hospitalar. Seu gráfico pré-natal. Páginas que ela havia visto no consultório de seu médico. Seu sangue gelou. Como? Como eles conseguiram isso? Os olhos de Adrienne se voltaram para a tela. Isso é confidencial. De onde isso veio? Eu não sei, ela sussurrou. Alguém acabou de enviar. Ele pegou o telefone gentilmente. Sua expressão escureceu. Isso é sério. Isso não é apenas Preston sendo manipulador. Alguém acessou seus registros médicos. O motorista olhou no espelho. Devo continuar indo para o hospital? Adrienne assentiu. Sim, absolutamente. Se você está ficando, neve bateu contra o para-brisa enquanto as ruas passavam em borrões de branco. Madison recostou-se, lutando contra o pânico crescente. Adrienne, sua voz vacilou. E se alguém estiver me observando? Seu tom suavizou. Você está segura agora. Ninguém pode te alcançar aqui.
mas nem ele acreditava totalmente nisso. Ela podia ouvir na tensão de sua respiração. Madison esfregou sua barriga, sentindo um chute suave sob sua palma. Eu não pensei que poderia piorar do que esta noite, mas alguém ter meus prontuários médicos, isso não é um acidente. Adrienne exalou lentamente. Isso pode ser alguém dentro do hospital ou alguém conectado a Preston. Ele pausou. Madison, ele alguma vez mencionou querer custódia total se algo acontecesse com você? Seu coração afundou. Ela se lembrou de uma conversa semanas atrás. Preston perguntando casualmente quem ficaria com o bebê se ela não pudesse lidar com a maternidade. Na época, ela havia rido. Agora parecia uma ameaça. Outro zumbido. Desta vez a mensagem dizia: você está cometendo um erro. Ele é o único que pode proteger seu filho. A mandíbula de Adrienne apertou. É o suficiente. Quando chegarmos ao hospital, falarei com a administração. Bloquearemos seu prontuário. Ninguém terá acesso sem minha autorização. Madison engoliu, o medo espesso em seu peito. E se Preston tentar aparecer? Ele não vai, Adrienne disse firmemente. Eu vou garantir isso. Westwood diminuiu a velocidade ao entrar na garagem do hospital. Mas antes que chegassem à entrada, uma figura escura pisou diretamente em seus faróis, forçando o motorista a frear bruscamente. A neve girava ao redor da silhueta. E então Madison viu o contorno familiar de um homem que ela nunca mais quis ver. Preston já estava lá esperando. O SUV derrapou ligeiramente enquanto o motorista freava bruscamente. A neve girava nos faróis, emoldurando a silhueta escura parada bem no centro da entrada. A respiração de Madison ficou presa em sua garganta. Preston. Seu casaco chicoteava ao vento, sua postura rígida, sua expressão ilegível. Ele parecia um homem que havia perdido o controle de tudo e estava determinado a recuperá-lo. Adrian amaldiçoou em voz baixa. Ele deve ter nos seguido. O pulso de Madison martelava. Adrian, não posso vê-lo agora. Você não vai, Adrienne disse, já desabotoando seu cinto de segurança. Sua voz era tranquilizadora, mas a tensão em sua mandíbula o traía. Fique no carro. Antes que ela pudesse responder, Adrienne saiu para a neve. Preston deu um passo à frente. Saia, Adrian. Não esta noite, Adrienne respondeu. Não enquanto ela está contraindo. Os olhos de Preston se estreitaram. Ela é minha esposa, e essa é sua desculpa. Adrienne retrucou. Ela está tremendo. Ela está com dor, e alguém acessou os registros médicos dela. Você acha que vou deixá-lo perto dela? Por um momento, o mundo era apenas suas vozes baixas, afiadas, cortando a tempestade de neve. Madison pressionou a palma da mão contra sua barriga, tentando acalmar o movimento inquieto do bebê. A voz de Preston aumentou, perdendo sua borda polida. Ela pertence a mim. Eu posso cuidar dela. Sério. Adrienne se aproximou, a neve rangendo sob suas botas. Você não estava lá quando ela desmaiou. Você não estava lá quando ela não conseguia respirar. Você não estava lá para nada disso. Preston estremeceu, não por culpa, mas pela verdade atingindo muito perto. Ela precisa de estabilidade, Adrienne continuou. Ela precisa de cuidados médicos e precisa se sentir segura, algo que você claramente não pode fornecer. Obrigado por um. As mãos de Preston se curvaram em punhos. Saia do meu caminho. Não. A garganta de Madison apertou enquanto ela observava o impasse se desenrolar a poucos metros dela. Seu corpo tensionou com outra contração. Esta mais afiada, durando mais. Ela pressionou a testa contra a janela, lutando contra o desejo de gritar. Ela não podia perder o controle. Agora não. Finalmente, Adrienne disse baixinho. Se você der um passo mais perto, eu vou envolver a segurança. E acredite, o Mount Sinai não brinca com pacientes grávidas em sofrimento. Fim da citação. Guardas de segurança do hospital já estavam correndo em direção a eles, alertados pela comoção.
Preston percebeu tarde demais. Um guarda se colocou entre eles. Senhor, você precisa recuar. A mandíbula de Preston flexionou, sua respiração visível no ar gelado. Isso não acabou, ele sibilou, apontando para Adrian. Você está interferindo no meu casamento. Adrienne abriu a porta do passageiro. Madison, vamos. Estamos te levando para dentro. Ela escorregou para fora do SUV, pernas fracas, respiração superficial. Adrienne a estabilizou instantaneamente, guiando-a em direção à entrada. Cada passo parecia caminhar por uma tempestade fora e dentro dela. Preston gritou o nome dela atrás deles, mas a segurança o impediu de seguir. Madison não olhou para trás, mas quando as portas do hospital se abriram e o ar quente a envolveu, seu telefone zumbiu novamente. Uma nova mensagem do mesmo número desconhecido. Desta vez não era uma ameaça, era um vídeo, e ela reconheceu a voz falando nele. Ar quente de hospital envolveu Madison, enquanto portas automáticas deslizavam fechadas atrás dela. Um forte contraste com o caos gelado lá fora. Adrienne a guiou pelo corredor bem iluminado, firme e focado, enquanto ela agarrava seu telefone com dedos trêmulos. As notificações ainda brilhavam no topo da tela. Números desconhecidos enviaram um vídeo. Seu coração martelou. Ela hesitou antes de apertar play. O vídeo abriu com filmagens trêmulas, iluminação fraca, um quarto de hotel, uma silhueta familiar sentada na beira de uma cama. A respiração de Preston Madison ficou presa, mas não era a traição que ela mais temia. Era a voz dele, fria, calculada, nada como o homem que ele fingia ser em público. Ela é muito emotiva para criar um filho, a voz de Preston disse. Assim que o bebê nascer, vou garantir que a custódia seja resolvida. Sloane entende. Ela conhece o plano. Uma voz feminina interveio. Sloane, nós vamos dizer a eles que ela é instável. Nem é uma mentira. Ela chora o tempo todo. O estômago de Madison se contorceu. Seus joelhos enfraqueceram. Isso não era apenas infidelidade. Isso era uma conspiração. Adrienne notou o sangue escoar de seu rosto. Madison, fale comigo. Ela não conseguia. As palavras pareciam presas em sua garganta. Ela apertou play novamente. A voz de Preston continuou. Meus advogados a enterrarão. Ela não terá chance. Sloane riu. Um som cruel. Bom, quanto mais cedo ela sair da cobertura, mais cedo eu me mudo. A gravação terminou abruptamente. Madison abaixou o telefone, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Ele planejou tudo. Ele queria custódia. Ele me queria fora. A expressão de Adrienne endureceu, uma fúria rara afiando suas feições. Isso não é apenas imoral, isso é criminoso. Sua garganta apertou. Quem enviou isso? Por que agora? Vamos descobrir, ele disse firmemente. Agora, você precisa focar em você e no bebê. E então, Freeze, eles chegaram à área de triagem de maternidade. Uma enfermeira correu em direção a eles, examinando o rosto pálido de Madison. Ela está contraindo? Sim, Adrienne respondeu. 7 meses alto estresse. Ela precisa de monitoramento fetal em laboratórios agora. Madison deitou-se na cama de exame, lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto a enfermeira conectava os monitores. O batimento cardíaco rítmico de seu bebê preencheu o quarto. Um rápido e constante whoosh, whoosh, whoosh que deixou Madison tanto aliviada quanto destruída. Adrienne permaneceu ao lado dela, calmo, mas inflexível. Você está segura aqui. E esse vídeo é prova. Prova de manipulação, coerção, talvez até violação de privacidade médica. Isso muda tudo legalmente, Madison engoliu em seco. Você acha que alguém está tentando me ajudar ou alguém quer Preston derrubado? Adrienne disse baixinho. De qualquer forma, vamos usá-lo. Assim que Madison começou a estabilizar sua respiração, um alarme bipou fortemente no monitor. Os olhos da enfermeira se arregalaram,
Suas contrações acabaram de intensificar. Outra enfermeira entrou apressada. Doutora Nicole, podemos precisar nos preparar para um trabalho de parto prematuro. O coração de Madison despencou e fora da sala de triagem, alguém estava ouvindo através da porta. Fora da sala de triagem, o corredor parecia calmo, paredes brancas estéreis, luzes zumbindo, enfermeiras apressando-se com prontuários. Mas atrás da porta fechada, a tensão era sufocante. As contrações de Madison estavam estáveis agora, estáveis demais para o conforto de qualquer um. Adrienne pairava ao lado de sua cama, tentando permanecer composto, mesmo enquanto a preocupação apertava seus olhos. A enfermeira ajustou o monitor fetal, olhando para a impressão com crescente preocupação. As contrações dela estão a 4 minutos de distância, a enfermeira disse suavemente. Precisamos notificar a OB imediatamente. A respiração de Madison engasgou. Meu bebê está em perigo? Adrian pegou sua mão. Ainda não chegamos lá. Você está respondendo a alto estresse. Se conseguirmos estabilizar isso, talvez possamos parar o trabalho de parto. Fim da citação. Mas Madison não estava convencida. Não quando o medo continuava a subir por sua garganta. Não quando seu corpo parecia pronto para desabar. Não quando a traição ainda ecoava em seus ouvidos. A enfermeira saiu para chamar a equipe de obstetrícia. Adrienne baixou a voz. Madison, concentre-se em respirar uma contração de cada vez. Ela assentiu, tentando, falhando em firmar suas mãos trêmulas. Então ela notou algo. A porta não estava totalmente fechada. Uma pequena fresta permaneceu, mal visível, mas o suficiente para uma sombra piscar pelo chão. Alguém estava lá, ouvindo. Seu pulso disparou. Adrian, ela sussurrou, alguém está lá fora. Ele se virou. A sombra se moveu rapidamente, desaparecendo pelo corredor. Adrian saiu, examinando o corredor, mas quem quer que fosse havia desaparecido atrás de uma esquina. Ele retornou com uma expressão tensa. Ninguém deveria estar perto deste quarto, exceto a equipe médica. Madison engoliu. Você acha que é Preston? Pode ser alguém trabalhando para ele, Adrienne disse. Aquele vídeo que você recebeu, ele muda as apostas. A enfermeira retornou com um tablet. Dr. Cole, a equipe de obstetrícia está revisando o caso dela. Eles querem exames, hidratação e monitoramento contínuo. Adrienne assentiu. E segurança em torno desta área. Silenciosamente, a enfermeira piscou, surpresa, mas complacente. Sim, doutor. Enquanto ela saía, Madison pressionou uma mão em seu estômago. Eu sinto como se estivesse sendo caçada. Pense. Adrienne sentou-se ao lado dela. Você não está mais sozinha. Quem quer que esteja fazendo isso, eles não chegarão perto de você. Mas nem ele conseguia esconder a tensão em sua postura. Seu telefone zumbiu novamente. Uma mensagem de texto. Mesmo número desconhecido. Desta vez eu te vejo. A respiração de Madison parou. Outra mensagem de texto seguiu instantaneamente. Esse bebê não está seguro com você. Você sabe disso, certo? Suas mãos tremeram violentamente. Adrian, alguém está me observando agora. Ele pegou o telefone dela, o rosto escurecendo. Estamos rastreando isso. Estamos bloqueando o andar inteiro. Mas antes que ele pudesse terminar, o intercomunicador acima da cabeça crepitou com um anúncio. Segurança para a triagem de maternidade. Resposta imediata necessária. Os olhos de Madison se arregalaram. Alguém havia ativado um código e era direcionado ao seu quarto. O alto-falante acima crepitou novamente, mais alto desta vez. Segurança para triagem de maternidade. Código vermelho. O coração de Madison bateu forte contra suas costelas. Código vermelho não era padrão. Não era para emergências médicas. Significava ameaça de segurança. Alguém o havia acionado para seu andar. Adrienne imediatamente se moveu em direção à porta, sua voz baixa e urgente. Tranque este quarto agora. A enfermeira hesitou apenas por uma fração de segundo antes de correr para deslizar a pesada trava.
O clique metálico ecoou pelo quarto como um tiro de advertência. Madison agarrou seu estômago. Adrian, o que isso significa? O que está acontecendo? Significa que alguém tentou acessar uma área restrita, ele disse, mantendo seu olhar fixo na pequena janela da porta. E eles estão muito perto. Seu corpo tremeu incontrolavelmente. Outra contração aguda rasgou seu abdômen, forçando-a para trás na cama, dentes cerrados de dor. O monitor de batimentos cardíacos bipou mais rápido. Adrienne correu para o lado dela. Respire comigo. Dentro, fora, bom. Mas ele não conseguia esconder a tensão que o envolvia. Passos trovejaram pelo corredor, gritos, um estrondo de metal atingindo o chão. Madison estremeceu. Uma enfermeira surgiu atrás da janela da porta, acenando freneticamente para Adrian através do vidro. Alguém tentou passar pela recepção. Eles disseram que estavam aqui por Madison Clark. Madison sentiu o sangue escoar de seu rosto. Preston ou alguém pior? Adrienne caminhou em direção à janela. A segurança está com eles. Sim, mas ele correu. Não sabemos para onde ele foi. A respiração de Madison ficou superficial. Ela pressionou uma mão em sua barriga, aterrorizada que este estresse a empurrasse para um trabalho de parto prematuro. A enfermeira lá fora continuou. Estamos bloqueando todas as entradas da maternidade. Ninguém entra ou sai sem liberação de crachá. Enquanto ela desaparecia pelo corredor, Adrienne fechou as persianas da janela da porta. Ninguém vê para dentro. Ninguém entra, exceto a equipe médica, ele disse firmemente. Então o telefone de Madison zumbiu novamente. Sua visão embaçou enquanto ela o levantava. O número desconhecido havia enviado uma nova mensagem, quase lá. Então uma segunda. Você não pode se esconder atrás dele para sempre. Seu coração disparou. Adrian, eles sabem onde estou. Ele pegou o telefone, a mandíbula apertando. Quem quer que seja, eles não vão te alcançar. Mas antes que ele pudesse dizer mais, as luzes piscaram acima duas vezes, antes que o corredor inteiro lá fora escurecesse. Apenas o quarto dela permaneceu iluminado. As máquinas bipavam constantemente, assustadoramente alto no silêncio súbito. A cabeça de Adrienne virou-se para o blackout. Isso não deveria acontecer, ele murmurou. Alguém cortou a energia da ala de maternidade. A respiração de Madison engasgou. Passos ecoaram novamente, lentos desta vez. Aproximando-se deliberadamente. Eles pararam bem do lado de fora da porta. A maçaneta moveu-se uma vez, duas vezes. Então, lentamente, começou a girar. E Madison percebeu que essa não era a maneira de andar de Preston. Era outra pessoa. Alguém que ela nunca tinha ouvido antes. A maçaneta de metal da porta sacudiu novamente, torcendo até a metade antes de bater de volta, como se alguém estivesse testando sua força. A respiração de Madison congelou em seu peito. Adrienne imediatamente se colocou na frente de sua cama, um braço para fora como se a protegesse do que quer que estivesse do outro lado. Fique para trás, ele sussurrou. Ele não estava falando com Madison. Ele estava falando com quem quer que estivesse lá fora. O corredor permaneceu completamente escuro, exceto pelo contorno fraco de uma figura alta parada a poucos metros de distância. A fresta sob a porta brilhava com iluminação de emergência e uma sombra se moveu por ela lentamente, deliberadamente. Então veio uma voz, masculina baixa, desconhecida. Abra a porta, doutor! Filha 4. O coração de Madison bateu dolorosamente. Ela agarrou os lençóis da cama. A postura de Adrienne se enrijeceu. Identifique-se. Sem resposta. Em vez disso, a maçaneta torceu uma terceira vez, mais forte. Abra! A voz repetiu, mais fria agora. É urgente. Adrian não se moveu. Você não é funcionário do hospital. Afaste-se da porta. Fora. O homem exalou com irritação. Dr. Cole, não queremos envolver sua paciente.
Apenas afaste-se. O pulso de Madison disparou. Eles sabiam o nome de Adrienne. Seu telefone zumbiu novamente com uma nova mensagem. Não confie nele. Seu estômago se contorceu. Ela não sabia se a mensagem se referia a Adrian ou ao homem lá fora, mas qualquer uma das opções a fez tremer mais forte. As luzes piscaram dentro da sala de triagem. Então se estabilizaram. Adrienne se inclinou mais perto da porta. A segurança está a caminho. Saia antes. Um estrondo alto o interrompeu. Alguém havia batido seu corpo contra a porta. Madison engasgou, agarrando sua barriga enquanto outra contração a rasgava. O monitor cardíaco fetal acelerou, respondendo ao seu pânico. Adrian, ela engasgou. Ele se virou, sua voz suavizando. Concentre-se em respirar. Eu estou bem aqui, mas lá fora o homem começou a andar, seus sapatos raspando contra o linóleo. Sua paciente tem algo que não pertence a ela, ele murmurou. Nós precisamos. A mente de Madison disparou. Algo que não me pertence, ela sussurrou. Do que ele está falando? Adrienne balançou a cabeça. Você não tem nada de valor além do seu telefone e seu prontuário médico. Madison congelou. O vídeo, as mensagens, o arquivo hospitalar vazado. Alguém estava tentando recuperar as evidências? Adrian foi até o interfone ao lado da cama e apertou o botão de emergência. Aqui é o Dr. Cole na triagem 3. Precisamos de bloqueio total e resposta imediata da segurança. Há um intruso no andar. Estática criptou. Então uma voz respondeu. A segurança foi despachada. Fiquem dentro. Além disso, outro golpe violento sacudiu a porta. Madison gritou. Adrian, ele está entrando. Não, Adrian disse firmemente, posicionando-se como uma barreira. Ele não vai chegar perto de você. Mas então as batidas pararam de repente. O silêncio engrossou o corredor. Passos desapareceram. Parecia que o intruso havia recuado. Mas antes que o alívio pudesse se instalar, um grito ecoou pelo corredor. A voz de uma enfermeira, aguda e aterrorizada. Os olhos de Adrienne se arregalaram porque quem quer que tivesse vindo por Madison havia encontrado outra pessoa primeiro. O grito atravessou o andar da maternidade como eletricidade. O corpo inteiro de Madison tensionou, sua respiração ficando superficial, enquanto o monitor fetal bipava erraticamente ao lado dela. Adrienne moveu-se em direção à porta, mas parou, dividido entre o instinto e o dever. Fique com ela, ele ordenou à enfermeira. Não abra esta porta para ninguém. A voz de Madison tremeu. Adrian, e se eles machucarem alguém? Ele hesitou, a mandíbula apertando. A segurança está a caminho. Eu prometo que ninguém vai te alcançar. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, o corredor lá fora explodiu com passos frenéticos, vozes em pânico e o estalo distante de walkie-talkies. Alguém gritou. Ele foi por ali. Outro gritou. Bloqueiem todas as saídas. Madison sentiu frio por todo o corpo. Ele não estava aqui por mim, não apenas por mim. Adrienne retornou ao lado dela, baixando a voz. Me escute, quem quer que seja esse homem, ele quer algo conectado a você. O vídeo, os prontuários médicos, as mensagens, todos apontam para uma coisa. Madison engoliu em seco. Alguém está tentando apagar a prova. Antes que Adrian pudesse responder, uma enfermeira irrompeu pelo alto-falante do interfone. Dr. Cole, o intruso, atacou um membro da equipe. Ela está consciente, mas ferida. A segurança o está perseguindo para a ala leste. Madison cobriu a boca de horror. Oh, meu Deus! A enfermeira no quarto sussurrou. Quem faria isso? Para quê? Adrienne trocou um olhar sombrio com ela. Alguém que quer acesso aos registros médicos de uma mulher grávida sem autorização. Os olhos de Madison se arregalaram. Custódia. Ele quer influência para a custódia. Sua mente disparou por todas as terríveis possibilidades. A voz de Preston no vídeo dizendo que ela era muito instável. As ameaças sobre o bebê não estar seguro. Os arquivos roubados do hospital.
Mas uma pergunta continuava a atormentá-la. Quem gravou aquele vídeo? Quem o vazou e quem estava disposto a invadir um hospital para recuperá-lo? Adrienne ajustou seu soro, tentando acalmar seu pânico crescente. Suas contrações estão piorando novamente, Madison. Você precisa se concentrar em respirar. O estresse empurrará seu corpo para mais perto do trabalho de parto. Lágrimas escorreram silenciosamente por suas bochechas. Eu não me sinto segura em lugar nenhum. Adrienne sentou-se ao lado dela, sua voz mais suave. Você vai. Eu não vou sair deste quarto. Permaneça. Mas um barulho alto ecoou lá fora, seguido por um homem gritando. Ele entrou na escadaria, trancou as portas da maternidade agora. A enfermeira se apressou para reforçar a trava. Outra contração atingiu, afiada e profunda. Madison gritou, agarrando as grades da cama. Adrienne se inclinou mais perto. Fique comigo, você está segura. Mas ela não estava. Seu telefone zumbiu na mesa de bandeja. Outra mensagem. Esta não era uma ameaça. Era uma única foto. Um ultrassom, não o dela. E abaixo dela, ela não é a única tendo o bebê dele. Madison olhou para a foto do ultrassom. Seu pulso trovejava em seus ouvidos. A imagem granulada mostrava uma pequena forma enrolada. Outra gravidez, outra data de parto. Sua visão nadava enquanto ela lia a nota novamente. Ela não é a única tendo o bebê dele. Sua respiração falhou. Adrian, o que é isso? Ele pegou o telefone, sua expressão ficando rígida. Este não é seu arquivo. Este é o ultrassom fetal de outra pessoa. Alguém quer que você pense que Preston engravidou outra mulher. Madison balançou a cabeça. Mas e se for verdade? E se ele? Não. Adrienne disse bruscamente e então suavizou. Ainda não sabemos nada. Isso pode ser real ou pode ser uma tática de intimidação. Uma enfermeira entrou silenciosamente para verificar os monitores, suas sobrancelhas apertadas de preocupação. Suas contrações estão apertando novamente. Madison pressionou uma mão trêmula em sua testa. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento. Não diga isso, Adrienne disse firmemente. Seu corpo reage ao estresse. Estamos nos adiantando a isso. Mas o estresse era agora um oceano engolindo-a inteira. Seu marido estava traindo. Seus registros médicos foram roubados. Um intruso estava perseguindo a ala de maternidade. E agora outra gravidez. Ela sentiu seu peito se constringir, respirações encurtando. Adrienne levantou seu queixo gentilmente. Madison, olhe para mim. Seus olhos cheios de lágrimas encontraram os dele. Você não está quebrando. Não esta noite. Se você nos pedir como uma visita, mas ela já se sentia quebrada. Uma batida soou na porta, suave, hesitante. Então uma voz. Dr. Cole, é a segurança. Limpamos parte do andar. Precisamos confirmar a segurança de suas pacientes. Adrian não confiou. Seus olhos se estreitaram. Crachá na janela. O guarda deslizou uma identificação sob o vidro. Adrienne verificou-a cuidadosamente, então destrancou a porta apenas alguns centímetros. Relatório. Encontramos a enfermeira ferida. O intruso desceu a escadaria leste. Acreditamos que ele saiu por uma porta de serviço. Se não for Marie, se não for Marie, se não for para Marie, acreditar não é o suficiente, Adrienne disse friamente. Você precisa encontrá-lo. Estamos tentando, senhor. O guarda saiu, mas algo parecia errado, Madison sussurrou. Adrian, e se Preston não for o pai naquela foto? Adrienne congelou. O que você quer dizer? Sua voz tremeu. Mais cedo esta noite, ele disse algo a Sloan naquela gravação. Ela disse a ele que tinha um plano. E se eles falsificassem uma gravidez para pegar meu bebê? Adrienne inalou bruscamente. Você acha que eles estão tentando substituir seu filho no papel? Com outro,
Madison sussurrou com um que eles controlam. O quarto ficou em silêncio. A mandíbula de Adrienne apertou. Se isso é verdade, então isso é maior do que infidelidade. Isso é fraude de custódia. Antes que ele pudesse dizer mais, uma enfermeira entrou apressada. Eles encontraram algo, ela disse sem fôlego. No vestiário. Você precisa ver. Adrienne se levantou. O que é? A enfermeira segurou um pequeno saco plástico de evidências. Dentro havia um crachá de hospital, não dos intrusos. Pertencia a Sloan Barrett. O pequeno saco de evidências balançava entre os dedos trêmulos da enfermeira, o plástico amassando suavemente sob as luzes fluorescentes. Dentro, inconfundível mesmo através da névoa de medo e descrença, estava o crachá de identificação hospitalar de Sloan Barrett. A respiração de Madison engasgou. Sloan estava aqui. Adrienne pegou a sacola, sua mandíbula apertando. Este crachá dá acesso a múltiplas áreas restritas. Alguém o usou esta noite. Fim da citação. Mas Sloan não é funcionária aqui, Madison sussurrou. Ela não tem razão para sequer estar perto deste hospital. Adrienne olhou para ela seriamente. Ela tinha uma razão esta noite. A enfermeira continuou. Encontramos no vestiário da maternidade. A segurança pensa que o intruso o usou para passar pelas portas do segundo andar. Madison sentiu sua pele arrepiar. Então ela está envolvida. Ela o ajudou a entrar. Adrienne balançou a cabeça lentamente. Ou ela é quem planejou tudo isso. Dólares para nós. Em 9. O quarto inclinou por um momento. Madison não tinha certeza se era medo ou outra contração causando a tontura. O monitor cardíaco fetal bipava, um ritmo rápido ecoando o pânico subindo dentro dela. Ela quer meu bebê, Madison sussurrou. Isso prova. Adrienne colocou uma mão firme na dela. Não tiramos conclusões precipitadas. Mas isso, ele levantou o crachá, não é uma coincidência e é alavanca suficiente para um caso legal. Prostação e ótimo também. Antes que Madison pudesse responder, 2 oficiais de segurança do hospital apareceram na porta. Dr. Cole, revisamos as imagens da câmera. Um disse urgentemente. Alguém usou aquele crachá 30 minutos atrás para acessar a escadaria da ala leste, mas aqui está o problema. Ele hesitou. Adrienne pressionou. Que problema? A filmagem mostra o intruso usando uma máscara. Mas o carimbo de data-hora sugere que outra pessoa passou o crachá. Alguém menor, mais rápido. Madison estremeceu. Menor? Como Sloan? O oficial assentiu sombriamente. Acreditamos que ela o escoltou para dentro. Então entregou o crachá. Madison pressionou uma mão em sua boca. Então o homem não estava agindo sozinho. Não, Adrienne disse. Isso foi coordenado. Os oficiais trocaram um olhar. E há mais. Preston Clark chegou do lado de fora minutos depois que o intruso fugiu da escadaria. Não temos certeza se ele estava seguindo o intruso ou se fazia parte disso. Madison fechou os olhos. Ele disse que não sabia de nada. Ele agiu chocado. E esse é o problema, Adrienne murmurou. Ele agiu chocado. O oficial de segurança se aproximou. Dr. Cole? Precisamos mover a senhorita Clark para um quarto mais seguro até determinarmos se a ameaça se foi. O coração de Madison batia forte. Quarto mais seguro? O que isso significa? Acesso restrito, o oficial respondeu. Apenas pessoal médico com códigos de autorização. Sem visitantes. Adrienne assentiu. Prepare o transporte. Madison tentou engolir, mas sua garganta parecia apertada. Adrienne, você acha que Preston e Sloan planejaram isso juntos? Ele encontrou os olhos dela. Eu acho que eles planejaram mais do que você jamais soube. Enquanto os oficiais se moviam para escoltá-los, um auxiliar de hospital correu pelo corredor gritando. Dr. Cole, você precisa vir agora. Eles encontraram algo na garagem. Adrienne enrijeceu. O que eles encontraram? O rosto do auxiliar perdeu a cor.
Um motor de carro ligado e dentro está alguém que não deveria estar vivo. Obrigado por assistir. A respiração de Madison acelerou enquanto as palavras do auxiliar ecoavam pelo corredor. Um motor de carro ligado. Alguém que não deveria estar vivo. Seu estômago se contorceu dolorosamente, e o monitor fetal respondeu com um pico. Adrienne imediatamente se virou para os oficiais. Fiquem com ela. Não a movam até que eu retorne. Não, Madison sussurrou, segurando seu pulso. Não me deixe. Sua expressão suavizou, mas o perigo o afastou. Voltarei em minutos. Você está segura aqui. A segurança está do lado de fora desta porta para a mesa. Ela não se sentia segura. Nem perto. Adrienne correu pelo corredor, seguindo o auxiliar em direção à garagem. As luzes do corredor piscaram, um lembrete do problema de energia anterior. Outro sinal de que a noite estava longe de ser comum. Madison o observou desaparecer. Cada passo que ele dava para longe dela parecia mais um pedaço de estabilidade arrancado de suas mãos. De volta ao quarto, a enfermeira ajustou os monitores novamente. Suas contrações estão estáveis, mas controladas. Respire devagar. Ilusão. Madison tentou, mas sua mente corria por 1000 possibilidades horríveis. Alguém que não deveria estar vivo. O que isso significava? 10 minutos agonizantes se passaram. Então 15. Então 20. Ainda nenhum Adrian. Finalmente a porta abriu e ele entrou apressado, rosto pálido, olhos brilhando com algo entre choque e fúria. Adrian, Madison sussurrou. O que eles encontraram? Ele engoliu em seco como se escolhesse suas palavras cuidadosamente. O carro estava estacionado em um canto escuro da garagem, motor ligado, portas destrancadas. E a pessoa dentro? Ela perguntou, mal respirando. Era um homem, Adrienne disse calmamente, inconsciente, vestindo scrubs de hospital. Madison franziu a testa. Uma enfermeira. Não, Adrienne balançou a cabeça. Ele não era da equipe. Eles verificaram a lista 2 vezes. Então quem era ele? Adrienne exalou lentamente. Ele tinha hematomas em volta da garganta como se alguém tentasse silenciá-lo. E em seu bolso ele hesitou. Era outro crachá de hospital. O sangue de Madison gelou. De Sloan? Não. A mandíbula de Adrienne apertou. Este pertencia a um médico que costumava trabalhar aqui. Costumava? Ele foi demitido por alterar registros de pacientes. Madison sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ele estava lá ajudando-los, não estava? Preston e Sloan. Adrienne assentiu sombriamente. O homem no carro provavelmente forjou os prontuários médicos que a mostravam como instável. E quando ele se tornou um passivo, alguém o nocauteou e encenou a cena. Oh, meu Deus! Madison cobriu a boca. Isso era maior do que eu pensava. Um ficou. É coordenado, Adrienne disse. Eles queriam custódia. Eles queriam controle. Eles queriam evidências apagadas. Sua respiração ficou superficial. E se eles ainda estiverem vindo? Adrienne apertou a mão dela. Eles não vão te alcançar. Eu vou te proteger. Mas antes que ele pudesse dizer mais, um oficial entrou apressado sem fôlego. Dr. Cole, acabamos de encontrar filmagens de vigilância. Adrian enrijeceu. Do intruso? O oficial balançou a cabeça. Não. Esta filmagem mostra a pessoa que o deixou entrar no hospital. É Cruz. O coração de Madison parou. O oficial virou o tablet. A tela mostrava um rosto que ela conhecia. Não era Sloan, era a mãe de Preston. Madison olhou para a filmagem no tablet, descrença a enraizando na cama. O vídeo granulado mostrava uma mulher mais velha em um casaco escuro, seus movimentos calculados, sua postura rígida com propósito. Mesmo na iluminação fraca, Madison a reconheceu. Margaret Clark, a mãe de Preston, uma mulher que nunca havia tentado esconder seu desdém. Não, Madison sussurrou. Ela odeia hospitais. Ela os evita a menos que seja absolutamente necessário. Adrienne trocou um olhar sombrio com o oficial. Ainda assim ela entrou hoje à noite. O oficial assentiu.
Ela usou um crachá de visitante. Ela pediu acesso à ala leste minutos antes do intruso aparecer. O estômago de Madison apertou dolorosamente. Por que ela o ajudaria? Por que ela faria isso comigo? A voz de Adrienne suavizou. Porque se eles conseguirem a custódia, o bebê se torna um herdeiro Clark. E Margaret sempre se importou mais com a linhagem do que com os seres humanos. Madison lembrou-se dos comentários cortantes, dos olhos julgadores, da maneira como Margaret uma vez disse: algumas mulheres simplesmente não são feitas para a maternidade. Outra contração atingiu, afiada, punitiva. Os monitores fetais dispararam novamente. Relaxe sua respiração, a enfermeira insistiu. Precisamos manter sua pressão arterial baixa. Madison tentou, mas a adrenalina inundou suas veias. Preston sabe? Ele fez parte disso? O oficial pigarreou. Estamos revisando mais imagens, mas até agora parece que Preston chegou tarde demais para ter estado com ela. Tarde demais não significa inocente, Adrienne acrescentou baixinho. Madison pressionou as mãos em sua barriga, tremendo. Sua mãe faria qualquer coisa para manter essa família pura. Se ela acha que sou inadequada, ela não é quem decide isso, Adrienne disse firmemente. E depois desta noite, ela pode estar enfrentando acusações criminais. Mas Madison balançou a cabeça. Você não entende. Preston a ouve sempre. Ela o controla. Ela controla tudo. A enfermeira ajustou a linha do soro. Estamos preparando magnésio para desacelerar o trabalho de parto. Tente manter a calma. Calma? Enquanto seu marido, sua amante, um médico desonrado, um intruso e agora a mãe de Preston estavam todos orquestrando um plano em torno de seu filho ainda não nascido. Adrienne, Madison sussurrou, lágrimas escorrendo. Eu não sei quem está seguro mais. Você está segura comigo, ele disse, a intensidade em seus olhos inabalável. Eu não os deixarei perto de você. Mas Datum. De repente, outro oficial apareceu na porta sem fôlego. Encontramos a Sra. Clark. O coração de Madison despencou. Onde? Adrienne perguntou. Na cafeteria, sentada calmamente em uma mesa. Ela está detida? Adrienne pressionou. O oficial hesitou. Não exatamente. Ela pediu para falar com Madison sozinha. O sangue de Madison gelou. Não, Adrienne estalou. Absolutamente não, o oficial engoliu. Ela disse que Madison já sabe a verdade e ela quer terminar a conversa. Madison tremeu porque se lembrou de que horas antes Margaret a havia ligado. E Madison não se atrevera a ouvir o correio de voz. Os dedos de Madison tremeram enquanto ela destravava seu telefone, sua respiração apertada e superficial. Ela havia ignorado a ligação de Margaret Clark mais cedo naquela noite. Antes das contrações, antes do intruso, antes que o hospital fosse bloqueado como uma zona de guerra. Agora o correio de voz parecia radioativo em sua mão. Adrienne estava ao lado dela, tensão protetora irradiando dele. Você não precisa ouvir, não esta noite. Mas Madison balançou a cabeça. Se ela está envolvida, eu preciso saber. A enfermeira diminuiu as luzes para ajudar a acalmá-la, embora nada pudesse acalmar o que esperava dentro daquele correio de voz. Madison apertou play. A voz de Margaret preencheu o quarto, suave, fria, pingando desdém. Madison, é Margaret. Estou ligando porque Preston me disse que você estava se tornando difícil novamente. Eu o avisei que isso aconteceria. Algumas mulheres simplesmente não são emocionalmente estáveis o suficiente para criar um filho Clark. A mandíbula de Adrienne apertou. O correio de voz continuou. Eu providenciei para um especialista revisar seu caso. Você não será pega de surpresa. E uma vez que tudo estiver resolvido, o bebê será colocado onde pertence conosco. Você deveria focar em se recuperar sozinha. Madison cobriu a boca, náusea invadindo. Ela planejou pegar meu bebê. Isso não vai acontecer, Adrienne disse firmemente, mas a mensagem não havia terminado. O tom de Margaret se aguçou.
E para seu próprio bem, não fuja. Isso piora as coisas. Se você deixar Preston, os tribunais verão isso como instabilidade. Você não pode vencer, não contra a nossa família. O correio de voz terminou com um clique suave. Madison se sentiu vazia, traída novamente. Ela sabia que sabia tudo o que aconteceria esta noite. O rosto de Adrienne endureceu. Então ela será responsabilizada. A porta abriu e 2 oficiais de segurança entraram. O Dr. Cole, disse. A senhorita Clark ainda está na cafeteria. Ela se recusa a sair até falar com Madison. Ela não vai falar com ela. Adrienne estalou. O estresse sozinho poderia empurrá-la para um trabalho de parto prematuro. O oficial hesitou. Há algo mais. Puxamos mais vigilância de antes de Madison chegar. Adrienne estreitou os olhos e o oficial tocou seu rádio nervosamente. Margaret não estava sozinha quando entrou no hospital. Um calafrio percorreu a espinha de Madison. Quem estava com ela? O oficial exalou. A mulher loira usando um casaco longo. A respiração de Madison engasgou. Sloan. Foi o que pensamos, o oficial disse. Mas então vimos o rosto dela claramente. Ele virou o tablet. A mulher andando ao lado de Margaret não era Sloan. Ela era mais velha, mais fria, alguém que Madison nunca havia conhecido, mas reconheceu instantaneamente das fotos de família de Preston. Era a irmã mais velha de Preston, Charlotte Clark, retornada após anos de desaparecer do olho público. E ela parecia ter voltado com um propósito. Madison olhou para o tablet, enquanto a imagem de Charlotte Clark, alta, com traços afiados, olhos frios como vidro de inverno, caminhava ao lado de Margaret para o hospital. Preston havia mencionado ter uma irmã mais velha uma vez anos atrás, mas apenas brevemente. Ela se mantém sozinha, ele havia dito. Vida privada, mas esta mulher não parecia privada. Ela parecia proposital, calculada, perigosa. Por que ela voltaria agora? Madison sussurrou. Adrienne cruzou os braços, a tensão crescendo em seus ombros. Porque o que quer que Preston e Margaret planejaram, ela faz parte disso. O oficial assentiu sombriamente. Charlotte entrou no prédio sob um pseudônimo. Ela contornou 2 pontos de verificação de segurança. Ela sabia exatamente quais portas pegar. Madison sentiu seu peito apertar. Então, não era apenas Preston, ou Sloan, ou Margaret. Toda a sua família. Não toda, Adrienne interrompeu, mas o suficiente para tentar isolá-la. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Uma contração apertou em seu abdômen novamente, afiada e insistente. Madison sibilou entre os dentes enquanto o monitor disparava. A enfermeira correu. Suas contrações estão aumentando novamente. O estresse a está empurrando para o trabalho de parto ativo. Madison agarrou as grades. Eu não posso ter o bebê agora. Não assim. Não com eles aqui. Adrienne se inclinou, sua voz firme, mas gentil. Você está segura. Eles não chegarão perto de você. Eu juro. Mas o medo que a envolvia parecia mais antigo do que a razão. O oficial pigarreou. Há mais. Charlotte se encontrou com o intruso mais cedo esta noite. Câmeras os pegaram trocando algo na garagem. A pele de Madison ficou dormente. O que eles trocaram? Ainda não temos certeza, o oficial disse, mas Charlotte embolsou o que quer que fosse. Sua mente disparou. Evidências, prontuários médicos, documentos falsificados, ou pior, prova de um plano que ia muito além da custódia. Adrienne perguntou, onde está Charlotte agora? O oficial se remexeu desconfortavelmente. Ela saiu da cafeteria há cerca de 10 minutos atrás. Não sabemos para onde ela foi depois disso. O monitor bipou mais rápido enquanto o pânico de Madison subia novamente. Vocês a perderam. Como se perde uma mulher assim em um hospital em lockdown? Como se fosse um sinal, o intercomunicador acima crepitou. Toda a equipe de maternidade para o protocolo de ação 9. Repita,
Protocolo de ação 9. Os olhos de Adrienne se arregalaram. Protocolo 9. Isso só é usado quando a porta abriu. Outro oficial entrou apressado, ofegante. Dr. Cole, precisamos de você agora. Alguém acessou a ala de recém-nascidos usando um crachá falsificado. Madison sentiu o quarto inclinar. Isso não é possível, ela sussurrou. Meu bebê nem nasceu ainda. O oficial assentiu, o medo esvaziando seus olhos. Sabemos, mas quem quer que tenha entrado? Ele engoliu. Pediu especificamente pelo arquivo da família Clark. O grito de Madison rasgou sua garganta. Adrienne agarrou seus ombros. Madison, olhe para mim. Respire. Mas ela não conseguia porque o oficial não havia terminado. Ele levantou um pequeno objeto embrulhado em luvas de látex. Encontramos isso perto do berçário. Madison piscou através das lágrimas enquanto ele o segurava. Era seu anel de casamento. Madison olhou para seu anel de casamento dentro do saco de evidências como se fosse um fragmento de uma vida que não lhe pertencia mais. Sua respiração tremeu. Ela nem havia percebido o que estava faltando. A visão dele descartado perto da ala de recém-nascidos enviou um calafrio ondulante por todo o seu corpo. Por que eles pegariam meu anel? Ela sussurrou. Adrienne estudou a sacola com a mandíbula apertada. Porque eles precisavam para confirmar a identidade. Sistemas hospitalares às vezes usam correspondência biométrica para acesso parental. Madison sentiu-se enjoada. Eles tentaram se passar por mim. Uma verdade horripilante se encaixou. Margaret, Charlotte, Preston, o intruso deles, seus registros falsificados, o ultrassom roubado, as ameaças. Isso não era caos. Esta era uma tentativa coordenada de substituí-la, apagá-la e levar seu bebê. Estamos ficando sem tempo, Madison disse, o pânico aumentando com seu pulso. Eles vão tentar novamente. Não, Adrienne disse firmemente, eles não chegarão perto de você ou do bebê. Mas enquanto ele dizia isso, o monitor fetal disparou novamente. Suas contrações estavam vindo mais rápido. A enfermeira deu um passo à frente. Precisamos movê-la para uma sala de parto agora. Ela está dilatando. Podemos não ser capazes de parar o trabalho de parto. As mãos de Madison tremeram violentamente. Não posso ter meu bebê esta noite. Não enquanto eles estão aqui. Não com eles tentando. Madison, a enfermeira disse gentilmente, seu corpo pode não te dar escolha. 2 oficiais entraram no quarto, rostos sombrios. Um deles segurava um tablet. Dr. Cole, o mais alto, disse, o jurídico acabou de nos informar. Baseado no correio de voz, o crachá falsificado, os prontuários médicos roubados e a tentativa de violação da ala de recém-nascidos, isso agora é um assunto criminal. Adrienne assentiu. Sempre foi, o oficial continuou. Precisamos que Madison faça uma declaração para o registro. E precisamos que ela confirme se quer uma ordem de restrição arquivada imediatamente contra Preston e sua família. Sim, Madison sussurrou. Todos eles. Mas o oficial balançou a cabeça. Antes de arquivarmos, você precisa ouvir isso. Ele tocou na tela. Uma gravação começou. Apenas áudio, mas inconfundível. A voz de Preston. Eu não me importo com o custo. Apenas certifique-se de que ela pareça instável. Uma vez que o bebê venha, é a nossa palavra contra a dela. Outra voz respondeu. De Charlotte. Ela nem vai ver isso vindo. E se ela resistir? Bem, acidentes acontecem em hospitais todos os dias. Madison agarrou seu estômago, náusea surgindo. Os punhos de Adrienne se curvaram. Isso é tentativa de fraude de custódia e conspiração para prejudicar. O oficial assentiu. E com esta gravação, podemos prendê-los no momento em que eles entrarem neste prédio. A enfermeira levantou as grades da cama de Madison. Precisamos movê-la agora e 24. Os oficiais flanquearam a cama enquanto a levavam para a ala de parto, protegendo-a como se ela fosse a pessoa mais frágil e mais visada do hospital.
Mas ao virar a esquina, um alarme tocou acima. Um novo corredor bloqueado. As luzes piscaram em vermelho. Uma voz anunciou: violação não autorizada detectada na ala de parto. O sangue de Madison gelou. Eles não estavam mais indo atrás da ala de recém-nascidos. Eles estavam vindo direto para ela. As sirenes tocaram acima, luzes vermelhas pulsando pelo corredor, enquanto a cama de Madison era apressada em direção à ala de parto. Oficiais a cercavam, mas o medo ainda a cortava como gelo. Cada bip do monitor fetal a lembrava o quão frágil era este momento. Como o segundo errado, a pessoa errada poderia mudar tudo para sempre. Adrienne correu ao lado da cama, segurando as grades. Fique comigo, Madison. Estamos quase lá. Sua voz tremeu. Eles estão vindo. Eu sei que eles estão vindo. Eu não tenho. Eles não vão te alcançar. Ele disse, sem fôlego. Mas certo. Eu juro. O corredor à frente de repente iluminou-se com luzes de segurança brancas. Backups entrando em ação após a violação. Um grupo de guardas armados correu por eles em direção à fonte do alarme. Então um rádio crepitou. Suspeitas identificadas Margaret Clark e Charlotte Clark. Elas estão tentando acessar a sala de parto 4. O sangue de Madison gelou. Aquele era o quarto dela. 2 oficiais se separaram e correram à frente para interceptar. Adrienne sinalizou para a enfermeira. Mude-a para o quarto 7. Agora eles viraram bruscamente por um corredor lateral, irrompendo em uma suíte de parto diferente. A enfermeira trancou a porta atrás deles e puxou as persianas sobre a janela. O corpo de Madison convulsionou com uma contração feroz. Adrian, acho que está acontecendo. Ele já estava calçando as luvas, voz firme. Está tudo bem. Você está segura agora. Concentre-se em respirar. Fim da citação. Lá fora, gritos irromperam ordens de segurança, passos batendo. A voz aguda de Margaret ecoando pelo corredor. Você não pode nos impedir de ver o bebê. Essa criança pertence à nossa família. Madison soluçou durante a contração. Por favor, não os deixe tocar meu bebê. Adrienne encontrou seu olhar, firme e inabalável. Eu não vou, nem agora, nem nunca. Uma nova onda de caos eclodiu lá fora, seguida por um estrondo e gritos de raiva. A segurança os alcançou. A voz de Margaret quebrou em fúria. Você vai se arrepender disso. Preston vai consertar tudo. Mas outro oficial gritou de volta. Preston Clark já está sob custódia. Madison's breath hitched. Eles o prenderam. Adrienne assentiu. A gravação foi o suficiente. Ele está acabado. O alívio a invadiu, mas apenas por um segundo porque o seu corpo exigia sua atenção total. Adrienne, é hora, ele disse gentilmente. Empurre quando eu disser. Minutos se estenderam como horas. A dor a rasgou, mas algo mais forte a guiou: determinação, amor, sobrevivência. Finalmente um choro perfurou o ar. O choro de seu bebê. Um som tão puro e pequeno e milagroso que Madison desabou em lágrimas. A enfermeira embrulhou o minúsculo recém-nascido e o colocou no peito de Madison. Quente, respirando, vivo. Adrienne exalou tremulamente, emoção cintilando em suas feições geralmente calmas. Você conseguiu. Madison segurou seu filho perto, tremendo com alívio avassalador. Estamos seguras, estamos realmente seguras. Fim da citação. Mais tarde, enquanto o amanhecer rompia sobre Manhattan, a segurança confirmou que Margaret e Charlotte foram presas no local. Sloan se entregou quando soube que Preston havia confessado tudo. O esquema Clark desmoronou completamente. Mas Madison não se importava mais com a queda deles. Seu futuro estava em seus braços. Adrienne estava ao lado dela, quieto e firme. Você não está mais sozinho, ele disse suavemente. Nem agora, nem nunca. Madison olhou para cima, lágrimas brilhando. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou nele. E esse foi o começo de sua vida real. Tudo bem, meus amigos maravilhosos. Então, aqui estamos.
A história finalmente chegou ao fim. E se você ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda respirando lentamente, com tudo o que Madison passou, então algo nesta jornada tocou seu coração de uma maneira que você talvez não esperava. E isso importa. Realmente importa, porque esta história não era apenas sobre traição ou perigo. Era sobre despertar, sobre lembrar, como Marcos Aurélio uma vez escreveu, que o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. A dor de Madison não a quebrou. Revelou sua força. Seu medo não a aprisionou. Guiou-a para pessoas que realmente se importavam. E isso é algo que cada um de nós pode levar para nossas próprias vidas. Não importa quão escuro o momento pareça, há sempre um caminho a seguir. E muitas vezes esse caminho começa no momento em que decidimos que merecemos melhor. Então, se agora você está enfrentando algo pesado, perda, confusão, desgosto, por favor, lembre-se que você não está sozinho. Você não é fraco. E você tem permissão para reconstruir sua vida de uma maneira que finalmente honre quem você é. Se esta história te emocionou mesmo um pouco, eu adoraria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse. Não por números, mas para que possamos continuar contando essas histórias juntos. Histórias que nos lembram o quão forte o coração humano pode ser e como a cura sempre encontra aqueles que continuam caminhando. Obrigado por ficar conosco, verdadeiramente.